Irmãos, como vocês viram já, nós estamos celebrando hoje os nossos pequenos grupos. Estamos celebrando a existência dos pequenos grupos aqui na New Life Church. Daqui a pouco você vai conhecê-los, porque talvez você veio pela primeira vez, segunda, falou assim, que eu não estou entendendo esse povo, tem um povo vestido meio igual, e daqui a pouco vocês vão conhecê-los todos. Mas eu estava pensando que mensagem eu poderia trazer para a nossa comunidade, que refletisse não só o que eu quero ensinar, mas o ambiente que nos cerca aqui nessa manhã. E eu gostaria de convidar você para ler comigo, vai estar na tela, ou só me ouvir se você não tem aí, se você pode abrir seu telefone, acompanha de alguma maneira, o que está descrito por Lucas no livro de Atos, no capítulo de número 2, versículos 41 até o 47. A maioria dos cristãos conhece esse texto de cor, porque a igreja nasceu ali. A igreja nasceu nos eventos que estão entre o primeiro e o segundo capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor Jesus prometeu o derramar do Espírito Santo. E o dia que eles estavam reunidos, veio o Espírito Santo sobre aquele lugar, e houve uma manifestação assim completamente atípica, onde as pessoas falavam na língua que não lhes era, ou na língua que lhes era conhecida, e os outros ouviam numa língua que era totalmente diferente. Perdão, a pessoa falava numa língua que ele não conhecia, o outro ouvia na língua que ele entendia. Então ali nasceu, depois da pregação de Pedro, o primeiro evento que nós chamamos da reunião das pessoas, não é? Ali nasce a eclesia, a igreja, no sentido que nós conhecemos. E esse texto, que está no versículo 41 até o 47, descreve os eventos ali desse ambiente que eu estou compartilhando com vocês. A palavra de Deus diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Por que eles aceitaram a mensagem? Que Pedro havia acabado de pregar. As pessoas começaram a falar naquela língua estranha, os outros começaram a falar: esse povo está bêbado. Aí Pedro se levanta e fala: irmãos, eles não estão bêbados, são 9 horas da manhã. Não que eles não pudessem ficar bêbados mais tarde, talvez, nós não sabemos, mas 9 horas da manhã é impossível, o cara já está bêbado também, tem que ser um alcoólatra, né? Aí Pedro diz: não, o que está acontecendo aqui não tem nada a ver com bebida. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta lá no Antigo Testamento, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e Deus está derramando o Espírito dele aqui. Pedro prega, e aqueles irmãos perguntam assim: o que faremos então? Veja, a pregação do Evangelho, ela sempre precisa tirar de nós uma resposta. Você não pode ouvir o Evangelho para acumular conhecimentos. Você não pode ouvir a pregação do Evangelho para se achar uma pessoa que entende mais do que as outras. Você precisa ouvir a pregação do Evangelho e dar uma resposta a ela, porque a Bíblia não nos foi dada para informação. A Bíblia nos foi dada para transformação. Então os irmãos perguntaram: o que nós vamos fazer? E aí Pedro diz assim: arrependam-se, para que da parte do céu venha tempo de refrigério para as vossas almas e vocês recebam o dom do Espírito Santo. Então naquele dia quase 3.000 pessoas, como vocês ouviram aqui, se renderam a Jesus. Versículo 42, que é a continuação disto. Então veja, você se converteu para algo. Você não se converteu para o céu, querido. O céu não é o objetivo da sua conversão. Não, pastor, mas nós não vamos para o céu? Vamos. O céu é o lugar para onde nós vamos voltar depois de ter cumprido aqui na terra o que Deus nos colocou aqui para fazer. Mas o objetivo da nossa conversão tem algo, tem algumas coisas que elas acompanham aqueles que converteram a Jesus. Versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e das orações. Então, o tempo meu hoje é pequenininho aqui, mas aí já está dizendo para que eu me converti, o que acompanha a conversão. A conversão, ela é seguida de um desejo de aprender a palavra de Deus, ela é seguida de uma vida comunitária, porque vocês viram falar aí de comunhão, ela é seguida de crescimento, porque eles se dedicavam no ensino apostólico, ela é uma vida de crescimento espiritual, porque eles se dedicavam à oração, ela é uma vida de ajuda mútua, porque eles partiam o pão de casa em casa. Versículo 43, todos estavam cheios de temor
e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Viram que a questão da coleta, da ajuda, não é uma invenção nossa agora, não é uma coisa que, como muitos dizem, pastor criou para tirar dinheiro das pessoas. Vejam que essa generosidade, ela nasceu com a primeira expressão da igreja na terra. Irmãos vendiam suas propriedades, ajudavam os que precisavam mais. Versículo de número 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, enquanto isso, acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, a nossa reflexão nessa manhã, a primeira coisa que eu quero te ensinar é que ela não tem nada a ver comigo e com você, conquanto indivíduos. Conquanto indivíduos. Ela tem tudo a ver comigo e com você, conquanto parte de uma comunidade. E por que eu quero fazer essa distinção? Porque nós nos reunimos 99% das vezes, e talvez 99% das pessoas, em torno das nossas necessidades. Nós nos reunimos para que nossas necessidades sejam supridas, a gente vai cantar, vai orar, para que Deus resolva os meus problemas financeiros, de saúde, problemas familiares, problemas relacionais, situações que estão difíceis demais. Então a gente se reúne para ter nossas carências supridas, nós nos reunimos para ter os nossos sonhos realizados, nós nos reunimos para ter os objetivos e os alvos pessoais da nossa vida alcançados, mas nessa manhã eu quero tirar isso de você, porque isso de certa forma é contrário à mensagem do Evangelho. Não que não seja correto, não que não seja normal, não que não seja justo, eu e você trazemos as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, e aqui, na comunidade dos irmãos, repartirmos esse ambiente. Queridos, ele é tão maravilhoso. Quando eu estava ali atrás, o Rick falou assim para mim, lá na mesa de som, ele falou: pastor, eu amo escutar a igreja cantando. Quando eu disse para vocês, vocês não sabem o tanto que é bonito ver vocês de mãos levantadas. Quer dizer, é a ambiência da presença de Deus. Aqui, quem chega abatido pode ser encorajado nesse momento. Aqui, quando nós começamos a orar, alguém que está enfermo pode ser curado. Alguém que não sabe, não tem direção na vida, pode encontrar o seu caminho aqui. E esse ambiente, ele mexe com a gente, ele nos transforma, mas nós não podemos nos reunir por causa de nós mesmos, só por causa do meu umbigo, só pelas minhas necessidades, só pelas suas dores. Não é a respeito disso. Por que fazemos muito assim? Porque a igreja acostumou a resolver as suas carências e não assumir as suas responsabilidades. Entenderam o que eu disse? A igreja se acostumou a reunir para resolver as suas carências e não para assumir as suas responsabilidades. A maioria dos problemas que nós enfrentamos, às vezes tomam proporções maiores porque falta responsabilidade daqueles que poderiam ser protagonistas, daqueles que poderiam ajudar a transformar, daqueles que podiam trazer uma percepção diferente. Eles se acovardam, eles se aquietam, eles se calam, e aí o problema torna-se muito maior. Nós fomos chamados por Deus para assumir a nossa responsabilidade de filhos de Deus na terra, no lugar que Ele nos colocar, desde a nossa casa, nosso local de trabalho, nossas relações e a nossa comunidade. As nossas carências, eu vou te dar uma notícia que não é muito boa, elas devem estar sempre em segundo lugar. Sempre em segundo lugar. Porque quem pensa somente em si, esquece-se do outro. E o Evangelho é a chamada de Deus para cada um de nós para o nosso próximo. Então, quando a gente se reúne dessa maneira, pensando só em nós mesmos, veja o que acontece. Me acompanhe aqui. Quando é que você vai em uma igreja, nessa ou em qualquer outra, e alguém te pergunta assim: como é que foi o culto? Você fala: foi maravilhoso. O que quer dizer esse foi maravilhoso?
O que é um culto maravilhoso para você? Responda aí no seu coração, não fala para mim não. Quando é que você já usou essa expressão? O culto foi maravilhoso. Bom, eu vou julgar, depois vocês me perdoam aí se eu errar no julgamento. A grande maioria de nós diz que um culto foi maravilhoso quando esse culto mexeu conosco pessoalmente. Quando uma bênção foi alcançada. Quando um sentimento específico do nosso coração foi contemplado. Nós dizemos que um culto foi maravilhoso quando houve algum mover que de alguma forma tocou o nosso coração. Eu encontro pouquíssimas pessoas que dizem assim, o culto foi maravilhoso, presta atenção, porque eu ouvi a voz de Deus, porque eu entendi o que Deus falou comigo, e porque o Espírito de Deus me levou a reagir a isso que eu ouvi e a isso que eu compreendi. Aliás, no background aqui da vida pastoral, existe-se uma discussão de que se os nossos sermões deveriam ser sermões mais pesados, sermões mais profundos, porque a grande maioria diz que as pessoas não querem ouvir isso, elas querem se sentir bem. Então, se o culto não promove um sentir bem, essa pessoa não tem o desejo de voltar e estar mais outras vezes nesse lugar. Mas veja, queridos, isso é um culto ao ego, isso é um culto ao ser humano, isso é um culto às nossas carências, não é um culto a Deus. O culto abençoado, ele pode ter sido efusivo, como nós estávamos fazendo aqui, gente gritando, pulando, eu estava com vontade de subir na cadeira já, ou gente sentada chorando. O culto maravilhoso é aquele que você diz o seguinte, eu ouvi a voz de Deus, eu entendi o que Deus falou comigo, e eu vou reagir a isso, porque a prova está no texto que eu li. Eles ouviram, não entenderam muito bem, e falou, o que a gente faz com isso aqui que nós ouvimos? Pedro explicou, eles se renderam a Jesus e nasce a igreja. Então esse é o culto abençoado. Mas por que nós não procuramos isso? Vou te dar um outro ensinamento. A igreja evangélica, de modo geral, está muito mais desejosa de ver o poder de Deus do que de conhecer a face de Deus. De modo geral, a igreja evangélica está muito mais preocupada, desejosa de ver o poder de Deus do que conhecer a face de Deus. E ver o poder de Deus nem sempre muda as pessoas. O que nos transforma é o conhecimento de quem Deus é, da razão para a qual Ele nos criou e o que Ele espera de nós, o que nós chamamos de propósito para existir. Porque você conhece alguém que já foi curado? Conhece? Não, eu conheço muitos. Eu conheço pessoas que estavam em estado terminal e Deus levantou da cama para a honra e para a glória dele, amém? Mas isso não transformou a família. Não transformou nem o cara. Eu conheço uma pessoa que levantou da cama desse jeito que eu estava falando para vocês. Eu fui orar com essa pessoa no hospital. Ele estava cheirando mal. Quando eu fui entrar, os médicos me prepararam do jeito que eu ia encontrar a pessoa no quarto e tal. E Deus levantou essa pessoa daquela cama. Ninguém acreditava. Mas hoje essa pessoa está louvando e adorando e vivendo com Deus? Não. Não, recebeu uma bênção, e Deus dá bênção mesmo. Eu já recebi bênção, você já recebeu bênção, mas nem sempre essas bênçãos, manifestação do poder de Deus, nos transformaram. Agora, não há ninguém que vendo os olhos de Deus, vendo a face de Deus, ouvindo a voz de Deus, não seja transformado. E esse é o problema da igreja. Se nós queremos resolver nossas carências, o que resolve carência? Poder. Então eu tenho que buscar um Deus que eu conheça o poder dele. Mas o que me responsabiliza? O conhecimento de Deus. Então, aqueles que também querem ser transformados, precisam buscar conhecer a Deus, para que ao ver a sua face, entendam o que é o seu chamado e possam responder a esse chamado. Você diz amém para mim? Então, nesse texto aqui, eu queria ensinar 3 coisas para vocês rapidinhas, além dessas que nós já ensinamos, para você entender por que essa igreja é uma igreja em pequenos grupos. Por que hoje nós somos 44 pequenos grupos que se reúnem em diferentes cidades, diferentes dias da semana, em diferentes idiomas. Nós temos pequenos grupos em inglês e em português. Por quê?
Porque esse texto mostra algumas coisas, presta atenção, e eu vou te lembrar do texto à medida que eu for falando. Irmãos, tira da sua cabeça uma coisa que está virando comum na sociedade nossa, que nada mais é fruto do antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Tem gente que fala, eu não preciso de igreja, eu preciso de Jesus. É a mesma coisa de eu dizer, eu preciso da Ana, mas eu não preciso do nosso casamento. Eu preciso da Ana, mas eu não preciso da nossa casa. É a mesma coisa de você dizer, eu preciso do meu marido, da minha mulher, mas eu não preciso da família. Não existe isso. Não existe, Deus não enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que eu, Manel, praticasse a minha fé solitário. A minha fé, ela é fruto de um movimento que gerou gente. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que o nosso chamado é a comunhão. E eu disse domingo passado e vou repetir, esse é o maior milagre. A gente não dá o devido valor aos milagres. Milagre é se tivesse um paralítico aqui que levantasse e andasse. Milagre é se alguém tivesse com um juízo de um médico lá, um laudo, perdão, terminal e essa pessoa tivesse um outro positivo. Isso é milagre para nós? Irmãos, olha para o seu lado. Tem uma pessoa sentada perto de você que você nunca viu na vida. E de vez em quando ela esbarra em você. E você está lá tentando ficar só no seu cantinho. E a pessoa canta alto e às vezes desafinado. Sabe? E assim, esse povo, manda eu ficar de pé, eu sento. Aí quando eu sento, manda ficar de pé de novo. Aí canta, aí para de cantar. Aí manda dizer glória a Deus. Isso aqui é um milagre dar certo. Não é não? Tem gente aqui que odeia o barulho. Tem gente que odeia o silêncio. Nós estamos no mesmo ambiente, tentando fazer dar certo para todo mundo. Tem gente que pensa de um jeito na vida, tem gente que pensa do outro. E nós estamos tentando fazer o negócio dar certo. Tem gente que lê a vida pela ótica, todos nós, pela formação que nós tivemos. Então tem gente que carrega traumas. Eu estava dizendo para uma pessoa essa semana, às vezes se você ri para uma pessoa, ele pensa lá, regateiro, está rindo para mim. Aí você não ri e pensa lá, o cara não tem bom humor não, só fica de cara. É ou não é? Então o milagre está aqui. E nós não percebemos, por isso que Satanás tenta tanto quebrar a comunhão. O nosso chamado foi para a comunhão. Olha o texto, naquele dia os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas colocadas juntos. E o texto continua dizendo, e eles estavam juntos, e eles se reuniam diariamente no templo. Isso não é invenção de pastor, está na Bíblia. Eles se reuniam no templo, eles partiam pão de casa em casa. Sabe o que nos impede de ter comunhão? Pecado, meu e seu. Pecado. Porque na comunhão a gente tem que olhar no olho um do outro. Para ter comunhão, a gente tem que sentar perto. Para ter comunhão, a gente tem que ter nossa vida questionada. E a gente precisa ter respostas para as questões que as pessoas nos fazem. Para ter comunhão, você precisa vir para a luz, você precisa ser visto. E como o mundo hoje nos leva numa proposta satânica de que a gente deve viver a nossa vida reclusa, separada e nas sombras, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus de Nazaré. Não existe, irmãos, vida cristã sem comunhão. Sem comunhão, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho como é que ela se dá. Segundo ensinamento desse texto, toda comunhão com Deus e com as pessoas nos leva ao próximo. Toda comunhão com Deus e com os outros nos leva ao próximo. Porque a vida cristã não é a nosso respeito, é a respeito do outro. Eu não recebi para manter, eu não recebi para ter, eu não recebi para dizer, possuo muito, eu recebi para distribuir. Isso aqui é uma grande mesa, onde eu ponho o que eu tenho, e onde você põe o que você tem, e onde as pessoas são abençoadas. Leia o texto de novo. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Tudo falando de comunhão. Todos estavam cheios de temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos por intermédio dos apóstolos. Deus agia. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Veja como que é para o próximo.
Tinha um irmão passando fome. Alguém que tinha mais, pegava do que tinha e repartia com quem estava com fome. Tem alguém enfermo, alguém que tinha, podia ir lá e colocar remédio naquelas feridas. Ia lá e cuidava. Hoje nós temos uma mensagem que é passada, que o que importa é a gente ir a um templo religioso no domingo, ter um culto que mexe com as nossas emoções, nos faça sentir bem, parecendo que somos super-homens, sair e ir para casa, porque todos nós estamos tentando resolver nossas carências e não assumir nossas responsabilidades. O próximo é minha responsabilidade, e o próximo é sua responsabilidade. Quem é o próximo aqui? Todos nós somos próximos uns dos outros, e todos aqueles que nós convivemos também são os nossos próximos. Não existe, por isso aqui nós nos esforçamos para criar esses ambientes, através dos nossos pequenos grupos. Mas por último, aí vem o que eu ia explicar para você de como que essa comunhão se manifesta. Nós nunca conseguiremos isso. E olha, irmãos, eu sou pastor de uma igreja local, essa é a minha vida. Eu amo estar com vocês aqui. Desejo ver o que eu vou falar daqui a pouco, mas eu preciso ensinar a verdade para vocês. Nós nunca conseguiremos cumprir o nosso propósito como igreja, tendo 10 cultos repletos de gente desse jeito. Eu amaria ter que pregar 10 vezes no domingo, porque 9 cultos não estão sendo suficientes. Eu amaria ter que nós juntarmos dinheiro aqui, comprar esse prédio do outro lado, ou ali, ou para acolá, e temos uma igreja para 5.000 pessoas. Amaria fazer isso. Mas eu preciso te ensinar, como seu pastor, que foi colocado por Deus nesse lugar, para que o evangelho pudesse ser ensinado. Me ouça com carinho. Nós nunca conseguiremos cumprir nossa missão somente se reunindo em um grande culto. Nunca. Sabe o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de poder parar essa mensagem e perguntar: tem alguém que não está entendendo o que eu estou dizendo? E você poder levantar sua mão e falar: não entendi isso aí não, você pode explicar de novo? Eu amaria poder fazer isso. Eu amaria a gente poder interromper, porque tem uma pessoa chorando ali, e dizer para ela: gente, vamos juntar em torno daquela pessoa que está chorando e vamos orar e pedir a Deus que possa trazer graça, derramar poder, fazer algo na vida dela. Mas nós não temos, nós teríamos um único culto, porque o dia ia. Nós não temos ambiente, nós não temos espaço, nós não temos horário para isso. Mas nós podemos fazer isso quando nós nos reunimos em 5, em 6, em 10, em 15. A gente pode ver alguém chorando e dizer: por que você está chorando hoje? Hoje está pesado. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar aliviar. Primeiro vamos orar e depois vamos repartir a carga. O que está pesado? Tem alguma coisa que algum de nós aqui possa carregar? Isso é vida cristã. Quando eu estudei com o Dr. Ralph Neighbour, lá back in the old days, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse o seguinte: a igreja é um pássaro que precisa de 2 asas para voar. Uma asa é a grande celebração. Isso aqui é maravilhoso, quer dizer, eu saio daqui empolgado. Tem domingo que eu saio daqui morto de cansaço, mas eu saio daqui empolgado com o que Jesus está fazendo na terra. Acabamos de cantar: nada vai deter a igreja. Já tentaram lá no Coliseu, já tentaram com os leões, tentaram com proibições. A igreja permanece de pé e vai continuar de pé, porque ela pertence ao Senhor Jesus. Você diz glória a Deus? Amo isso aqui que nós estamos fazendo. Mas essa igreja, ela precisa da outra asa, que são os pequenos grupos que se reúnem. E antes de eu te explicar o que eu entendi quando eu ouvi essa frase do Dr. Ralph Neighbour, deixa eu te ler o texto para você. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Isso aqui é o lugar onde a gente aprende, onde nós somos empolgados, onde nós somos estimulados pela vida dos outros. Por exemplo, você está aprendendo o evangelho, você está celebrando juntos, seu coração está sendo aquecido, você está sendo desafiado, você precisa exercer perdão, misericórdia, bondade. Alguns estão lá na cozinha, irmãos, eu fui lá na cozinha ver o pessoal hoje. Você imagina o que é fritar, sei lá quantos pastéis que eles estão fritando, são centenas, de ficar ao redor daquelas mesas, fazendo massa, botando recheio, fritando.
o cheiro de gordura que aqueles irmãos ficam, porque não tem outro jeito de fritar pastel, isso não é feito em air fryer, não, porque ninguém quer comer pastel de air fryer. Quer comer pastel de air fryer? Não. Vai comer pastel, vamos comer pastel, com gordura e com tudo, ok? Por que eles estão lá? Por que eles estão lá? É porque pastel de air fryer, tá assim lá na sua casa? É ruim, hein? Não, gostoso uma vez na vida, para você dizer assim, não vai entupir às vezes do coração. Mas o dia que vai comer pastel, come pastel, aí. Come para morrer, come uma vez só, passa 6 meses sem comer de novo. Mas come o pastel. Ué. Fomos almoçar ali, anteontem, é o dia da nossa reunião aqui, um grupo de amigos aqui da igreja. Fomos comer ali, aí tinha no cardápio mandioca frita. Falei, me dá mandioca frita. Amo mandioca frita. Aí, depois estou contando para alguém, ela falou assim, mas mandioca frita na gordura? Eu falei, você queria que fosse frita o quê? Na água? Aí é mandioca refogada. Pastor, mas tem que fazer na air fryer. A air fryer, meu irmão, aquilo é o último recurso. E olha, louvado seja Deus pelas air fryers aí da vida. Lá em casa é assim também. Vai comer na air fryer. Mas um dia comer que foi frita na gordura não é melhor, não? É lógico. É lógico. Pronto, então I rest my case. Não mais nada aqui. Vamos comer pastel. Por que eles estão lá daquele cheiro de gordura, trabalhando, cansados, irmãos? Porque, veja, partiam pão de casa em casa. Aqui nós estamos partindo pão com vocês. Eu estou partindo pão do Evangelho com você. Você vai pegar esse pão e repartir com outros. Você vai chamar seu vizinho. Você vai abrir a porta da sua casa. Você vai convidar uma pessoa para sentar na sua mesa. Vocês vão comer algo juntos. Vocês vão dar risada, mas vocês vão orar, vocês vão cuidar, vocês vão ouvir o Evangelho. Agora, deixa eu explicar a questão que, naquela época, quando eu ouvi do Dr. Ralph Neighbor. E aí, por exemplo, os nossos adolescentes não vão entender, e muita gente mais nova aqui, talvez que cresceu numa cidade grande, não vai entender. Eu cresci numa megalópolis, mas era uma megalópolis com ar de interior, a gente conservar a ambiência do interior, entendeu? Então, na nossa casa tinha galinheiro. Antes do papai falecer, na nossa casa tinha um galinheiro. E o galinheiro era feito com a tela, né? Mas a tela ia só ter uma certa altura. E galinha, irmãos, para quem não sabe, é uma ave. Galinha avua. Tem que achar galinha bicho. Galinha é uma ave. Toda ave supostamente voa. Pouco ou muito é característica das aves. E a galinha também voa. Então, eu ajudava lá em casa, por vezes meu pai, por vezes a gente mesmo fazia. Pegava as galinhas e cortava uma asa. Não é cortava a asa assim não, vocês entendem, né? Os Nutella aí, entende o que eu estou falando? As penas, olha lá, uma pôs a mão no coração. Não brinca que você pensou que eu estava falando que cortava a asa da galinha, a asa mesmo? Não é possível, né, irmão? Aí não é nem... Aí o povo é destruidor mesmo. Não, você cortava... Eu também devia ter falado direito. Você cortava as penas das asas, de uma das asas. Aí um dia eu perguntei, não me lembro se foi minha mãe, se foi meu pai. Falei, vamos cortar as duas, ué. Porque já vai cortar uma, vamos cortar as duas. Então veja, se você cortar as duas asas da galinha, ela vai voar menos. Mas ela vai voar da mesma maneira. Você sabia disso? Pode cortar as penas das duas asas. Se ela ia alçar um voo daqui até lá no fundo, claro, ela vai cair ali mais ou menos no meio, mas ela vai voar. Por que corta só de um lado? Desequilíbrio. Exatamente. Quando ela tenta ter o equilíbrio que ela precisa para voar, ela não consegue, porque de um lado tem sustentabilidade no ar, no outro não, então ela vai cair. É exatamente isso que acontece quando a igreja tenta voar com uma asa cortada. A igreja vai voar alguma coisa, mas o voo que nós poderíamos dar, o alcance, aquilo onde nós poderíamos chegar é infinitamente menor. Então, irmãos, eu queria concluir minha mensagem para você, que não tem nada a ver com você hoje, não tem nada a ver se você vai ficar mais rico, mais famoso, casa melhor, trabalho melhor, não é para isso hoje. A mensagem hoje é para você pensar no que eu estou dizendo. Deus constituiu uma família, para que nós fizéssemos exatamente o que Jesus nos ensinou. Jesus, quando eu levei um grupo aqui da igreja na Turquia para conhecer as igrejas que são citadas lá no Apocalipse, eu respondi umas 10 vezes a mesma pergunta. Nós estávamos, por exemplo, em Éfeso.
Pastor, onde é que fica a igreja de Éfeso aqui nessa cidade? Não tinha a igreja de Éfeso assim igual a gente pensa. O que o texto se refere é os irmãos que estavam em Éfeso. Aqueles irmãos são a igreja. A igreja, que são esses irmãos, por vezes se reunia ali, naquele prédio. Mas por outras vezes, quando perseguidos, eles se reuniam nas casas que nem existem mais. Então existem igrejas em todas as cidades. A igreja não é o prédio, a igreja não é a construção, a igreja são as pessoas. Hoje não tem nada a ver com você e comigo, com as minhas lutas, com as suas carências, com as suas necessidades. Hoje tem a ver com você compreender o propósito para o qual você foi criado. Você foi criado para ser um anunciador. Está lá na carta de Pedro. Você foi criado para ser um anunciador das boas novas, daquele que nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado para sentar com alguém. Irmãos, quem cuida das pessoas na igreja não é pastor. Veja, é impossível para mim cuidar de vocês. Usa só a lógica. Se eu atender uma pessoa a cada 1 hora do dia, quantos meses vai se passar para eu correr vocês todos? E se eu estiver vivo até lá? É impossível. Essa coisa da igreja centrada num personagem está errado. A igreja é a multiplicidade dos filhos de Deus, que tem dons, que tem talentos, que Deus derramou. Diz amém, porque é você aí, pelo amor de Deus. Deus derramou coisa boa em você, para você repartir. Eu estou repartindo a minha porção aqui. E reparta a minha porção acolá, reparta a minha porção num encontro, reparta a minha porção numa casa. Mas e você? A Bíblia não diz assim, pastores mais velhos aconselhem jovens. A Bíblia diz que uma pessoa de mais experiência aconselha o outro. A Bíblia não diz o pastor mais velho aconselhe a mulher mais nova. Não, a Bíblia diz que as mulheres mais velhas aconselhem as mais novas. Seja um instrumento de Deus na vida delas. Ajude elas a perceberem caminhos, erros. Onde é que estão essas mulheres? Onde é que estão estes homens? Onde é que está essa outra asa que precisa ser tão forte quanto a de cá, para que esse pássaro alce voo, querido, para que ele possa ir muito além do que nós imaginamos. Então hoje o meu desafio para você é: encontre um pequeno grupo para você cumprir o seu propósito. E assim, rompendo aqui meu tempo, já em 2 minutos, só dizer para você o seguinte: todos nós temos uma experiência que pode ter sido desagradável. Fui num pequeno grupo, alguém me maltratou. Fui num pequeno grupo, vi alguém que tinha um mau testemunho. Fui num pequeno grupo e alguém não se importou comigo. Todos nós temos isso. Qual é o milagre? O milagre é Deus criar comunhão no meio dessas coisas todas. Então o milagre é a gente dar segundas chances. O milagre é a gente perdoar quem nos feriu. O milagre é a gente tentar mais uma vez. O milagre é a gente dizer: eu não vou me fechar por causa disso. Amém? Então o que é a pregação do evangelho que eu disse no início? Ouvir, vocês ouviram. Entender, vocês entenderam? Ou eu posso pregar tudo de novo para explicar? Entenderam? Então agora é a resposta. E a resposta é com você. A resposta é com você. Deus deu dom, Deus deu talento para você. Deus te deu um coração, Deus te deu braços, Deus te deu boca. Vai para um lugar, irmão, senta com alguém, abre o seu coração, peça ajuda, ajude alguém, porque é isso que faz com que a igreja de Jesus cumpra o seu papel na terra. Amém?